né? Na janela de osso, ela é super boa para mostrar dentro dos seios aqui, ó, tá certo? Observa que em volta eu não consigo ver direito, ó, é tudo um cinza meio igual, né? Tá? Esse paciente aqui, como eu sabia que ele estava com um edema aqui, ó, tá vendo? A órbita estava inchada, qual que era o objetivo do exame? Era saber se a doença, que tipo de doença ele tinha na órbita, tá? E aí, quando a gente fez o exame, o que, que aconteceu? A gente viu que ele tinha esse aumento de volume e tinha um velamento do etimoide aqui. Nós mudamos a janela, tiramos da janela de osso, né, para olhar com a janela de parte mole. Por quê? Eu queria ver o que estava acontecendo junto ao músculo reto que está aqui, ó. Observa que aqui você não consegue identificar o músculo reto, ó. A musculatura mal vê o globo ocular, né? Agora aqui a gente vê direitinho, apenas mudou a janela, né? E o que, que você percebe então? Que o nervo, o músculo reto aqui, ó, reto medial, ele está deslocado. Olha o lado de cá, ó. Tá certo? Tá? Você tem a gordura extraconal aqui, aqui ela está o quê? Está abaulada, está empurrada para frente e a musculatura está deslocada aqui. Eu tenho uma massa, né, com densidade de partes moles semelhante à massa que está dentro ou o velamento que está dentro do etimoide, né, passando para o lado de cá, tá certo? Tá? Então, isso era o quê? Uma sinusite em que a gordura, a inflamação passou para dentro da cavidade orbitária, tá certo? Então, ele fez um edema da gordura orbitária devido a uma sinusopatia etimoidal. Entenderam isso? É bem importante de você saber. É aquilo, se você sabe o que está procurando, você vai achar. Se você não sabe o que você está procurando, fica muito difícil de você encontrar. Tá certo? Tá? Então, veja, a gente juntou aqui a clínica do paciente com o exame que habitualmente a gente pode apenas fazer assim, né? Mas, pô, olhou lá e falou, não, isso aqui não basta para mim, eu preciso olhar de outra forma. Tá certo? Tá? E aí a gente veio aqui. Tá bom? Entenderam? Isso é mais comum em criança, né? Por quê? Porque a lâmina aqui, ela é mais, a lâmina papirácea é mais fininha na criança do que no adulto, tá certo? Tá? Então, mas no adulto às vezes pode acontecer também, né? Tá? Olha aqui, ó. Esse é um nenenzinho, ó. Esse aqui é essa criança que está aqui, é esse que está aqui, ó. Você olha aqui, tem um bruta de um processo inflamatório, ó, grande, invadindo aqui as partes moles, né? A parte intraconal, a órbita, o globo ocular está aqui, né? Tá certo? É bem isso que está aqui, ó. Tá certo? Então, é uma doença do etimoide que passou para a órbita, que passou até para a região periorbitária. Tá certo? Tá? Ok? Então, essa é chamada celulite periorbitária secundária a uma sinusite, né? Então, está aqui, ó, as complicações de rinocinusite, né? O que, que a gente pode ter? A gente pode ter as alterações periorbitárias, né, que vão desde as celulites, como a gente viu, a formação de abscesso e até a levar a uma inflamação do nervo óptico que pode estar aqui, tá certo? Às vezes essa doença ela passa aqui de extraconal para intraconal e pode levar até uma inflamação do nervo óptico, até uma neurite do óptico. Se essa doença chegar ao osso, né, ela pode fazer uma osteomielite, né, ou um abscesso que sobe, né, pela superfície aqui da calota craniana e fazer um abscesso subgalial, tá? Ou, eventualmente, né, ela pode até se estender, né, para dentro da cavidade craniana, né, pode passar aqui pelo canal, né, do nervo óptico, ele pode até chegar lá dentro, né, dentro da cavidade craniana, tá? Muito bem. Bom, agora aqui, né, nós temos o mesmo paciente aqui, né? Aí nós temos algumas coisas que eu gostaria que vocês percebessem aqui, né? Então, o que, que tem diferente, né, de um seio, esse daqui para esse daqui, tá? Primeira coisa que chama atenção é o quê? Lembra que eu falei? Vamos comparar, né, um com o outro, né? Então, vamos ver a parede, né? Esse aqui é a parede medial, aqui é a parede medial, parece bem simétrico, né? A parede lateral está aqui, né? Olha aqui, ó. Essa aqui também parece bem semelhante, não é? A espessura, né? Em volta, a gordura em volta está preservada, aqui a gordura em volta está preservada, né? Aí eu vou para a parede anterior, né? A parede anterior aqui está desse jeitinho, e do lado de cá ela tem o quê? Uma deformidade. Então ele já teve no passado um trauma com a fratura aqui com afundamento, né?
Como aqui em volta, olha, está tudo preservado, eu posso dizer que isso é uma lesão antiga, né? Beleza. Depois eu sei que isso aqui é ar, né? Aqui tem ar aqui dentro, né? E eu tenho essa parte de tecido mole aqui espesso, né? Que é uma mucosa espessada, tá? Isso é comum, né? Nas alterações alérgicas, nas sinusites alérgicas ou até infecciosas, né? Virais, né? Tá? Do lado de cá, o que que eu tenho? Eu tenho um seio que está completamente, não tem mais ar, então é um seio completamente velado, né? Tá? Eu tenho uma mucosa espessada, pode ser uma mucosa espessada, mas lembra agora, ó, o que, que ele tem? Ele tem um aumento de densidade nessa parte daqui, tá? O que, que pode ser isso? Pode ser sangue? Pode ser sangue, né? Pode ser algum conteúdo espesso proteináceo, pode ser algum conteúdo espesso proteináceo, uma infecção que ficou aqui, crônica, alguma coisa desse tipo, pode ser, né? Pode ser fungo, tá? Então, sempre que você vê isso daqui, essas são as três possibilidades que você tem, né? Qual que é uma maneira da gente separar e definir isso aqui? Se eu tiver muita dúvida, né, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer ressonância. Ou, eventualmente, né, o otorrino vem aqui, colhe o material e faz uma cultura e vê que tipo de coisa que está aqui. Tá? Mas se a gente fizer uma ressonância, essa área aqui vai aparecer preta. Né? Lembra que a gente viu lá, nos outros casos lá, que tinha uma coisa que era bem pretinha na ressonância? Deixa eu ver se tem aqui para a gente ver. Não tem aqui. Não tem aqui, mas tudo bem, né? Se fosse na ressonância, ia aparecer preto, como a gente viu lá durante a aula, tá? Então, é esse aqui que a gente tem que analisar, tá? Compara um lado com o outro, compara as estruturas ósseas, compara a gordura, compara a densidade das estruturas, tá bom? Tá? Então, tá aqui, ó, o que é a rinocinusite por doença fúngica, né? É o chamado micetoma. Geralmente ele é assintomático, isso cresce às vezes por muito tempo, não é isso? Tá? Tem uma evolução bem lenta, quase sempre é apenas em um dos seios, né? E geralmente no seio maxilar. O que a gente vai ter nos achados radiológicos é aquilo que eu mencionei para vocês. Na ressonância ele vai ficar preto no T2, né? A mucosa vai estar espessada e vai ter uma áreazinha onde está as hifas ali dentro, né? Tá bom? Muito bem. Achados de sinal de ressonância, né? Isso aqui é um pouquinho mais complicado, mas é bacana da gente entender, tá certo? Quando eu tenho uma infecção por fungo, né? O que é o importante de eu lembrar aqui? Que na sequência T2, né? Ele vai ficar escuro, né? Ele tem baixo sinal, muito baixo sinal, ele vai ficar bem preto, né? Já nos processos inflamatórios e infecciosos, o que vai acontecer? O meu sinal de T2 vai ficar branco, né? Lembra que a gente viu aquele cisto lá que estava bem brancão? É isso que a gente vai estar vendo aqui, é a mesma coisa, seja para pólipo, seja para uma infecção bacteriana, seja para um cisto, né? Tá? No sangramento, né, na fase aguda, o que eu vou ter? Eu vou ter um baixo sinal, às vezes até parecido um pouquinho com o fungo, né? Mas vai ser um pouco menos preto do que a gente tem no fungo. É claro que nada é 100%, porque isso tudo depende do tempo de evolução, tanto do sangramento como o tempo de evolução da doença fúngica, né? Tá? Mas é só para vocês conhecerem que existe esse tipo de alteração e que eventualmente pode auxiliar a gente no diagnóstico diferencial, né? Tá? Bom, vamos tentar descrever a tomografia que a gente está vendo aqui. Isso aqui é um exame evolutivo, né, de 2017 para 2019, né? Tá? Primeiro a gente vai descrever e depois a gente vai comparar um com o outro, o que houve de mudança aqui com esses pacientes, né? Tá? Então, nessa tomografia aqui com reconstrução coronal, de tomografia de seio da face, né? O que a gente vê aqui? Você vê um seio maxilar direito, com um pouco de espessamento mucoso, bem pouquinho, né? Às vezes, esses pequenos espessamentos são normais. Basta você sair, por exemplo, de um ambiente quente para um ambiente muito frio e essa mucosa ela pode espessar, né? Hoje, em especial, você está tomando uns dias frios aí, tomando uma friagem no rosto, o paciente entra lá na sala, vai fazer uma tomografia, é perfeitamente normal a gente encontrar esse espessamento aqui, tá? Não um espessamento maior, mas esses pequenos vai ser dentro do esperado, tanto aqui na cavidade nasal
como aqui nos seios da face, né? Do lado de cá, a gente já vê uma coisa um pouco diferente. A primeira coisa que chama atenção, né, é o quê? Esse exame foi feito em ortostase, né? Então, eu tenho um nível líquido aqui, ó. Nível líquido com gás em cima. Então, isso é um nível hidroaéreo. Isso indica que eu tenho o quê? Eu tenho líquido aqui. Geralmente, líquido está associado a processos inflamatórios agudos, né? Tá? Uma outra coisa importante que eu tenho é o quê? Que essa mucosa espessada que a gente vê aqui, ela vai até o ósseo de drenagem, né, a região infundibular do seio, e está ocupando essa região aqui. Então, provavelmente, esse paciente tem o quê? Uma obstrução do infundíbulo maxilar, né, com espessamento, né, com sinusopatia crônica e que agora contaminou, né, e ficou agudizada, tá certo? Tá? Ele tem um pouco de espessamento mucoso etimoidal também, sendo que aqui tem uma área um pouquinho mais densa, um pouco mais branca, né? Poderia ser uma doença fúngica? Até poderia, né? Mas a gente sabe que não é local para isso acontecer, não é habitual acontecer aqui. Então, mais provavelmente, eu tenho o quê? Ou um processo inflamatório crônico na lamela, fazendo um espessamento periosteal, né? Ou, eventualmente, até um osteoma que está começando a se formar aqui, tá bom? Muito bem. Passaram-se anos, né, a gente vai para o lado de cá. Aí você vê o quê? Agora tem um crescimento ósseo aqui, né? Tá? E ele tem o quê? Ele tem duas coisinhas de metal aqui, e aí você olha para aqui, ó. Em 2017, esse era um paciente que era banguela, ele não tinha dente, né? E agora, então, o que que foi feito? Foi feito um enxerto ósseo aqui, que é isso que a gente está vendo, e colocado, né, o implante ósseo integrado aqui, ó, com excelente evolução. Você vê que o enxerto ele ficou bem homogêneo, ele pegou bem direitinho, né? A parte metálica aqui do implante ela está bem posicionada aqui, né? Ele está bem firme aqui, está bem bonitinho. Então, isso aqui foi uma cirurgia de sucesso, né? A outra coisa que a gente nota agora, ó, é que ele tratou aquela sinusite dele. Olha o ósseo de drenagem aqui, ó, bem livre agora, tá certo? Então, ele limpou isso aqui, tirou aquela infecção, tudo aquilo, o seio passou a drenar normalmente, ele tem um seio maxilar normal, né? Além disso, ele tem um pouquinho de tortuosidade do septo nasal, né? E tem uma concha bolhosa, né? Tá certo? Um pouquinho mais espessa aqui, tá? Muito bem. Então, sinusite aguda, tá aqui, ó. O que a gente tem que aprender e lembrar disso que foi feito aqui, né? Essas são as causas principais, né? O que a gente encontra nos exames. Diferente da sinusopatia alérgica e tudo mais, que você tem todos os seios doentes, geralmente a gente tem um seio único doente ou um seio bem mais doente do que os outros, tá certo? Tá? Ela é assimétrica, costuma ter nível líquido, e às vezes, né, você vê quando tem muito líquido assim, faz o que um conteúdo meio espumoso assim, são algumas coisas bolhosas, é chamado de secreção bolhosa, tá? Muito bem. Já esse outro exame aqui, a gente tem um corte coronal e um corte sagital, tá certo? Esse paciente ele tem sinusite frontal crônica, tá? Então, o que eu vou buscar? Se ele tem uma sinusite frontal crônica, ele deve ter alguma alteração de quê? De drenagem daquele seio. Foi o que a gente viu com esse paciente aqui, ó, tá certo? Tá? Ele tinha esse seio aqui, ó, obliterado, né? Então ele formava uma infecção. Ele liberou, ele tratou a infecção, o ósteo passou a funcionar bem, ele não tem mais infecção, né? Esse outro aqui, então, o que eu vou comparar? Sempre um lado com o outro. O ar está aqui, ó, bonito, está normal aqui, está normal aqui no seio maxilar. Vou lá para o frontal. Aqui tem ar, aqui tem ar, aqui não tem ar. Então, aqui, esse é o seio que está velado, que está doente. Se eu fizer uma reformatação sagital bem aqui assim, ó, que vai estar o recesso frontoetimoidal, vai ser essa região que vai estar aqui, ó. Então, eu vejo que tem uma parte do seio aqui, né? E aqui o ósseo dele, né? Todo o recesso dele, onde vai sair na região do complexo osteomeatal, está velado, né? Então, ele tem uma sinusite crônica por uma obliteração do recesso frontoetimoidal, né? Além disso, a gente tinha uma variante anatômica que é a concha bolhosa, que está aqui, ó, tá certo? Tá? Então, essa é uma concha bolhosa, observa a outra, que é uma concha normal, né? Um corneto normal. E os cornetos inferiores aqui simétricos e normais,
tá? É muito comum a gente ter uma simetria de corneta, talvez um grande e um pequeno, porque dependendo do tempo do ciclo nasal, né, você tem os cornetos que ficam maiores e outros que ficam menores. Então, são coisas que às vezes a gente não pode se impressionar com elas, nem sempre eles são simétricos, tá? Bom, quase acabando agora, né? Então, esse é um caso de sinusite crônica. Todo mundo concorda? Tem uma mucosa toda espessada, não tem nível líquido, não é isso? Tá? Vai até a região do infundíbulo, não é isso? O outro seio agora que está aqui é normal, aqui está normal. Então, se eu tenho os outros seios normais, então isso aqui não deve ser uma sinusite alérgica, porque se eu tivesse uma sinusite alérgica, aqui também ia estar espessado, aqui também, né? Então, não é, beleza. Então, o que está fazendo esse paciente ter uma sinusite só aqui? Aí a gente vai aqui, ó, e acompanha. Você vê do lado de cá está a maxila dele, né? Aqui está a maxila dele, uma raiz dentária aqui. E aqui o que, que aconteceu? Ele tem um buraco aqui, ó. Tá certo? Ele fez uma extração dentária, né? Essa extração dentária foi traumática, né? Isso fez com que ele perdesse uma parte do osso aqui e fizesse uma comunicação, né? Com a cavidade a bucal, tá certo? Sendo que, como essa região é uma região altamente contaminada, né, isso acaba fazendo o quê? Uma infecção crônica indo para lá, tá certo? Eventualmente isso fecha, mas aí fica aquela irritação crônica aqui. E aí a gente vê o quê? Um fragmento, né, de uma estrutura densa, né, que se a gente olhar aqui é melhor, né, um fragmento dentário, né? Então, provavelmente, quando ele apertou aqui para puxar, né, aquilo mastigou o dente, uma parte da raiz foi para cima, né, ou até de uma parte do dente junto, né, foi para cima e o resto veio, ele conseguiu puxar, tá certo? Então, essa parte aqui da coroa ele conseguiu tirar e a parte da raiz foi para dentro do seio, né? Então, isso aqui passa a ser uma área que não tem uma estrutura, que não tem nenhum tipo de vascularização, então os germes eles ficam incorporados aqui e aquilo perpetua a infecção sem problemas, né? Tá? Então, aqui, ó, achados frequentes na sinusopatia crônica, tá certo? Então, esquecendo o número de casos, esquecendo tudo, o que, que a gente tem que lembrar aqui, ó? Tamanho de seio, né? Doença crônica, o seio vai o quê? A gente já viu isso, o seio vai diminuir de tamanho. Doença crônica, a espessura da parede do seio, né, especialmente quando eu tenho comprometimento já periosteal, ela vai aumentar de tamanho, tá certo? Tá? E geralmente nós temos o quê? Estruturas, né, associadas, né, com algumas alterações, né? Tá certo? Se a órbita tiver, se o seio está menor, o seio maxilar está menor, o que, que vai acontecer? O assoalho da órbita vai diminuir, né? Vai chegar para baixo, ele vai ficar infradesnivelado, né? Tá? Muitas vezes eu posso ter o quê? Desvios de septo, né? Ou eu posso ter cornetos com doença crônica, vou ter o quê? Nas células etimoidais, provavelmente espessamento mucoso, levando à obstrução dos seios, dos ossos de drenagem, tá certo? Então, isso que a gente tem que relembrar na questão da sinusopatia crônica, tá bom? Tá? E o resto serve para os outros tipos de alterações, né? Então, aqui, ó. Por que isso aqui não é uma doença, uma sinusite aguda? Por que ela não é uma lesão agressiva? Então, vamos lá, dentro de tudo que a gente aprendeu, né? Não é uma sinusite aguda, por quê? Primeiro, né? O seio, né, não tem nível líquido, eu não consigo ver um hoste de drenagem, eu consigo ver um seio muito aumentado de volume, tá certo? A sinusite aguda, ela nunca teria tempo, né, de aumentar o volume do seio. Se ela tivesse uma infecção muito braba dentro dela, ela ia o quê? Destruir a parede e invadir, como a gente viu anteriormente, né? Tá? Então, eu tenho uma coisa que está crescendo cronicamente, você vê que o osso aqui ele está abaulado, olha aqui, ó. Esse aqui é o assoalho da órbita aqui. Você vê que o assoalho da órbita do outro lado está elevado, está indo para cima. Mas, ao mesmo tempo, né, o osso está bem bonitinho, está bem preservado, igual a gente está vendo aqui, ó, a lâmina papirácea, ele está aqui, é um osso está afilado, mas não está rompido, ele não está infiltrado, ele não está espessado, não está nada. Então, não é um processo infeccioso, tá? Mas é uma coisa que está crescendo aqui cronicamente, tá certo? Tá? Então, é uma lesão de baixa agressividade que fez uma deformidade muito grande, né? Não invadiu nada,
provavelmente deve ser um pólipo anal, né? Ou eventualmente até uma mucocele, tá certo? Como é que eu vou medir, como é que eu vou saber se é um ou outro, né? A mucocele ela vai estar cheia de líquido, o pólipo vai ser uma coisa sólida, né? Então, se eu eventualmente injetar um contraste venoso, o pólipo vai captar contraste, a mucocele não, tá certo? Tá? Muito bem. Então, nesse caso, era uma mucocele. Então, tá aqui ó, as características da mucocele, né? Mais comum na região frontal, né? No seio frontal, tá? Mas pode acontecer em outros seios também, né? Muito bem. Agora, se eu pegar um outro paciente, né, com a mesma mucocele agora na região que é mais comum, que é a região frontal, né, e fizer uma ressonância, o que eu vejo agora? Eu vejo o limite lateral dele, né, a periferia, ainda é homogênea, só que agora eu tenho o quê? Tenho um espessamento mucoso, tem umas áreas mais grossas aqui dentro, umas áreas mais heterogêneas, algumas coisas assim. Então, isso aqui indica o quê? Que não é mais uma mucocele simples, né? Tá certo? Ah, ele pode ter tido um trauma e sangrado aqui dentro? Ah, até poderia, né? Mas o mais provável é que ele tenha o quê? Ele teve uma infecção nessa mucocele. E aí é a chamada de piocele, né? Tá certo? Tá? Esse aqui é o controle pós-operatório, né? Então, você vai ter o quê? Você tem um pouquinho de gás aqui, porque é a manipulação cirúrgica, né? Fica essa área que sempre não fecha completamente, né? Leva um tempo, né? Então, às vezes, pode ter ar aqui dentro, tá certo? Tá? Mas você vê que houve uma redução significativa, né? Tá? Muito bem. Marco César mostrou um negócio muito parecido com isso aqui, né? Então, nós temos o quê? Você acha que a lesão é agressiva? É bastante agressiva, né? Ela destruiu todo o septo aqui, ó, tá certo? Ó, septo todo destruído, a parede do seio maxilar destruída, a parede do seio maxilar destruída. Então, essas são as indicações. Tem alguma coisa que indica doença crônica? Tem, né? O que a gente já viu? Espessamento mucoperiosteal. Então, eu tenho uma doença crônica aqui. Ao mesmo tempo que eu tenho uma doença altamente agressiva de parte mole, eu tenho também uma doença crônica no osso aqui no periósteo, tá certo? Tá? O primeiro diagnóstico que a gente olha, bate o olho nisso aqui, eu penso que é o quê? É paciente com uso de cocaína. Essa é a primeira opção, tá? A segunda opção é algum tipo de doença crônica altamente agressiva. Aí, obviamente, você depende do quê? Do quadro clínico do paciente, tá? Então, se eu tenho um quadro clínico que serve de poliangeite, né? Aí a gente vai saber que provavelmente isso aqui, então, faz parte, né? Ou, especialmente, se ele fala assim, nunca usei, a gente pode confiar no que ele falou, e, pô, já automaticamente eu já mudo o meu diagnóstico de uso de cocaína, né? Para granulomatose de Wegener, tá bom? Tá? Uh, algumas alterações em relação à doença maligna e benigna, né? Então a gente já comentou isso várias vezes, tá? Então a gente tem aqui uma tomografia computadorizada com o seio todo violado, apenas uma doença unilateral, tá certo? Com uma destruição da parede da lâmina etimoidal aqui, ó, que deveria ser assim, ó, bem bonitinha, né? Tá? Ok? Aí vai depender do quê? Primeiro do meu quadro clínico, não é isso? Ah, esse cara ele tem uma infecção crônica aqui. Ah, então tá bom. Então, possivelmente, isso aqui é um pólipo, alguma coisa assim, e essa infecção, às vezes, passou pelo limite do osso aqui. Não, não deve ser. Ele não tem histórico de infecção crônica, tem uma obliteração do meato aqui, né? Então, provavelmente é o quê? É um papiloma invertido, já com algum grau de agressividade, né? Tá? Já esse outro aqui tem o quê? Tem um aumento de volume do corneto inferior, né? Mais provável que seja o quê? Seja um pólipo, né? Tá certo? É simples assim, não tem muito que a gente pensar, né? Olha, aqui é o mesmo paciente, né? Tomografia, ressonância, então a imagem é homogênea, né? Espessa, com aspecto de pólipo mesmo, né? Tá? Pólipo inflamatório, tá bom? Então, meninos, era isso, assim, pena que a gente deu uma corrida grande ali, que eu queria mostrar bem a anatomia para vocês e as variantes anatômicas que são extremamente importantes, né? Então, se vocês tiverem um tempo de olhar aquela aula ali, ou eventualmente até a gente tiver a oportunidade de rever aquilo dali, vocês me falam, tá? Mas lembrem isso, a anatomia é importantíssima, né? Aquela primeira mensagem lá do comecinho, né, da gente
comparar as estruturas que a gente conhece, né, que são a gordura, o osso, tá certo? Onde que estava isso aqui? Deixa eu tentar achar aqui, né? Tá. Tá? Você reconhecer isso aqui, sabe? A morfologia, a densidade, tá certo? O aspecto dela, né? Aquilo ali, é o olhão, né? Eu bati o olho e falei, isso aqui é assim mesmo. Pô, isso aqui não deveria ser isso, sabe? Reconhecer a gordura, reconhecer o que que é gás, reconhecer o que que é osso, né? Tá certo? Como é que são as partes moles, a musculatura, a gordura que deveria estar permeando a musculatura. Então, com o tempo e com a repetição, vocês têm que pegar isso. Aqui é fundamental, muito importante. Né? Depois conhecer as variações anatômicas e aí depois a gente colocar isso em cima do que a gente já viu, né? Determinar o que é processo inflamatório, o que é um processo tumoral, o que é uma lesão agressiva, o que é uma lesão pouco agressiva, tá certo? Se você pensar, não tem muita coisa, né? É fácil, né? Eu sei que às vezes, claro, a gente mais novo tem muito mais dificuldade, mas é assim que é, sabe? Se você botar isso no teu trilho ali, né? Demora muito. É porque, claro, né? A gente estudando no livro, nossa, fica difícil para caramba. Tem 1000 coisas para você vir para lá, para cá, e eles segmentam tumor, inflamação e tudo. Mas o que eu fiz aqui é exatamente o que é a função da gente, é pegar tudo isso e transformar numa coisa que você tem uma linha de raciocínio mais objetiva e mais rápida e mais fácil.